Eu quero te convidar a abrir comigo em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Quero destacar aqui os amigos que estão nos visitando, familiares que estão aqui conosco nesta noite. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de cada um de vós e que o Senhor possa trazer aos vossos corações bênção, força e graça. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 1, o apóstolo Paulo escrevendo esta carta a essa igreja, uma igreja problemática, uma igreja complicada, uma igreja com muitos problemas. E um dos problemas Paulo está tratando aqui no final da carta, a partir do capítulo 15. Diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que eu vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que nem mesmo sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, Cristo então não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Então, se a nossa esperança em Cristo se limita a apenas a esta vida, o que diz o apóstolo, irmãos? Nós somos os mais infelizes de todos os homens. Você pode repetir comigo esse verso 19? Se a nossa esperança em Cristo se limita a apenas esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, Pai, que nos dá a oportunidade de, vendo o Senhor tratar de problemas no passado, ó Deus, em nossos irmãos do passado, na igreja do passado, Pai, o Senhor nos permite, ó Deus, não cair nesses mesmos erros, não cair nesses mesmos pensamentos. Por isso, Senhor, desperta a Tua igreja nesse dia, especialmente nesse dia, Pai, o dia da ressurreição do Senhor, para que essa alegria, Senhor, volte a encher o nosso coração, para que esta certeza e esta verdade
Volte, Senhor, a nos capacitar a vivermos a nossa vida aqui neste mundo, Senhor. Ó Deus, vivendo as nossas lutas, enfrentando os nossos desafios, mas tendo, ó Deus, uma plena certeza que o Senhor ressuscitou e nós ressuscitaremos também com o Senhor. Por isso, Pai, que a Tua igreja tenha esta verdade renovada nesta noite, através da Tua palavra. Nós te pedimos isso, no nome santo do Senhor. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. O título dessa palavra é Ressurreição, a nossa esperança. Esta é uma semana, meus irmãos, onde a fé cristã, ela se torna material de notícias, material de reportagens, ela se torna material de diversos documentários, né? Essa semana, por exemplo, eu vi uma notícia, né, e talvez os irmãos tenham visto também, que o Papa, seguindo uma tradição antiga, visitou um presídio próximo do Vaticano e pregou e conversou com os detentos. E por que essa notícia veio à tona? Porque nós estamos na semana da Páscoa, nós estamos na semana da ressurreição. Então, nesta semana, algumas notícias virão à tona. Então, você vai ouvir que o Papa visitou um presídio, você vai saber que aconteceu em algum lugar do Brasil um espetáculo cenográfico sobre a paixão de Cristo e atraiu uma multidão. Eu não sei onde que é, mas todo ano tem essa reportagem, né? Em algum lugar do Brasil, acho que já tem um lugar já preparado para acontecer uma representação da peça da paixão de Cristo. E uma multidão vai para lá, todos os anos isso acontece. Então é um espetáculo cenográfico. Você vai tomar conhecimento que milhares de pessoas se dirigiram a um templo para manifestarem a sua fé e ali agradecerem por milagres que possam ter recebido ao longo deste ano. Então tudo isso se torna notícia nessa semana. No entanto, nós vemos que cada vez mais o mundo vai valorizando a fé cristã por aspectos que não são tão importantes, por aspectos que não mudam a vida de ninguém. Se fala da fé cristã, mas se fala por aspectos puramente que não tem transformação na vida das pessoas. Por exemplo, se fala da fé cristã pelo aspecto estético, a beleza do espetáculo cenográfico. Se fala da fé cristã pelo aspecto histórico, esta procissão que acontece ou que aconteceu nesta semana, esta procissão que aconteceu nesta cidade, é uma procissão que acontece há 300 anos. Então aquilo se torna algo importante, porque se tem uma história por trás daquilo ali. Mas o mundo deixa de lado o aspecto principal da Páscoa. E que aspecto é esse, pastor? Eu diria que é o aspecto soteriológico, o aspecto da salvação, o aspecto que Cristo veio, morreu, ressuscitou para nos salvar. Como foi cantado aqui na maioria dos hinos que o grupo de louvor cantou aqui nesta noite, nos hinos que as nossas crianças cantaram. Se você apenas olhar para o aspecto estético, que legal, muito bonito, mas na verdade se queria passar uma mensagem, e a mensagem é essa, e essa mensagem não pode faltar. Qual mensagem? Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo pagou pelos nossos pecados, e Ele ressuscitou para nos salvar. Então, esse é o aspecto principal que não pode faltar na celebração da Páscoa, na celebração do dia do Senhor. É certamente que um pai cristão, ele pode dar um chocolate para o filho? Pode.
tem problema nisso. O que ele não pode é dar o chocolate e não falar da salvação em Cristo Jesus. O que não pode é ele deixar de falar do aspecto principal da Páscoa, a salvação que vem por meio de Cristo Jesus. Então, antes de qualquer coisa que possa ser extraída ou pensada a respeito da Páscoa, nós temos que ter em mente, meus irmãos, que esta é a grande e boa notícia. Qual é a grande e boa notícia? Que emerge da Páscoa e que emerge de toda a palavra de Deus. Qual é a boa notícia? Ele morreu pelos nossos pecados. Você pode dizer isso comigo? Ele morreu pelos meus pecados. Ele pagou a culpa dos meus pecados. Esta é a grande e boa notícia que nós precisamos nos lembrar. Ele veio para garantir o nosso acesso aos céus. Ele veio para ser o nosso Salvador. E não compreender isso ou desprezar isso é desprezar a oferta de Deus. É desprezar o que Deus de mais precioso tem para dar ao homem, a nossa salvação. Então, se alguém procura Deus porque quer um carro novo, quer uma casa nova, e despreza a salvação que Deus quer lhe dar, esta pessoa está desprezando a melhor oferta de Deus, o melhor presente de Deus. E falando sobre a ressurreição, Spurgeon escreveu o seguinte: a ressurreição é a pedra angular de toda a construção do cristianismo. Imaginemos que o cristianismo é uma grande construção. Lá no fundamento dessa grande construção, uma das pedras principais é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas havia entre os coríntios, entre essa igreja que Paulo teve que mandar essa carta, havia entre eles aqueles que não acreditavam mais na ressurreição. Aqueles que começaram a deixar a ressurreição de lado, que não mais acreditavam que Jesus havia ressurgido dentre os mortos, e parecia que tudo aquilo que Paulo havia construído, irmãos, quando a gente entende o contexto da carta, Paulo passou anos pregando na cidade de Corinto. Começou a igreja de Corinto na casa de um casal querido, Priscila e Áquila. Foi lá que começaram as primeiras pregações. Foi ali que a igreja surgiu, até se tornar uma igreja firme, forte. E Paulo expôs o evangelho àquela igreja. E nessa exposição do evangelho, Paulo sempre pregou isso: que Cristo morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou, e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Essa foi a pregação de Paulo. Essa foi a pregação de Apolo e de tantos que ajudaram Paulo. Mas parecia que quando Paulo escreveu esta carta, tudo aquilo estava ruindo. Todo o esforço de Paulo, toda a pregação, tantos anos de pregação, parecia que estava indo para o ralo. E note, meus irmãos, que isso não demorou muito a acontecer. Paulo provavelmente estava escrevendo essa carta aqui entre o final dos anos 50 e início dos anos 60. Se a gente considerar que Cristo morreu e ressuscitou mais ou menos entre os anos 30 da nossa era, então havia algo em torno de 30 anos, desde as primeiras pregações na cidade de Corinto, até esse desvio da fé, até esse abandono de um dos fundamentos da fé. E Paulo precisou escrever esse longo texto para mostrar aos cristãos de Corinto os fundamentos da ressurreição de Cristo e mais, as drásticas e terríveis consequências quando esses fundamentos são rejeitados. Irmão, se uma igreja rejeita a ressurreição de Cristo, ela deixa de ser igreja. Nós deixamos de ser povo de Deus. Nós perdemos o fundamento e a esperança maior daquilo que uma igreja tem que ter.
E é isso que Paulo está escrevendo aqui àquela igreja. Está dizendo: olha, vocês estão arrancando a pedra principal da construção, arrancando a pedra principal do edifício. E esse edifício não pode mais ficar de pé. Então, o apóstolo Paulo começa esse texto, ele começa a sua argumentação fazendo uma afirmação, ou reafirmando algo que certamente ele já havia falado, mas reafirmando algo maravilhoso e tremendo. Nos versos 1 e 2 do capítulo 15, deixe a sua Bíblia aberta, Paulo diz: irmãos, eu venho lembrar-vos. Paulo não está dizendo: eu venho pregar-vos o novo evangelho. Não. Paulo está dizendo: eu venho lembrar-vos o evangelho que eu vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então Paulo já faz essa primeira e forte declaração, que ele havia pregado o evangelho, e que era por esse evangelho que aqueles irmãos haviam conhecido a salvação em Cristo Jesus. E de fato, não há salvação fora do evangelho, não há salvação em nenhum outro. E esta foi a declaração que todo o corpo apostólico sempre frisou. Pedro, Paulo, João, Tiago, eles sempre tiveram uma só pregação: que fora de Cristo não há salvação para o homem, que fora de Cristo o homem não pode encontrar perdão dos seus pecados. Então a pregação do evangelho é sempre uma e só: não há salvação fora de Cristo, não há salvação em nenhum outro. E foi isso que Pedro e João, quando confrontados pelas autoridades judaicas, eles tiveram que olhar para essas autoridades e dizerem, olhando nos olhos dela: nós não podemos nos calar diante daquilo que ouvimos e recebemos do Senhor, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não é no nome do pastor José Nilton, não é no nome do bispo Walter, não é no nome de quem quer que seja. Só há um nome pelo qual nós somos salvos: no nome santo de Cristo Jesus. Hoje nós vivemos uma pressão, irmãos, para concordarmos que outros caminhos podem trazer salvação ao homem, que outros caminhos propostos em outras religiões são similares ao evangelho. Até mesmo pastores, hoje nós vemos isso, até mesmo pastores estão dando as mãos àqueles que defendem um ecumenismo religioso, ou seja, a crença que todos os caminhos são válidos para se chegar a Deus. Talvez você já tenha escutado um pouco disso. Talvez alguém já tenha chegado perto de você e tenha falado isso: ah, você é evangélico, ah, eu sou isso, ou eu não sou nada. E aí ele depois completa, né? Ah, você tem o seu caminho, eu tenho o meu. O importante é que nós estamos fazendo alguma coisa para agradar a Deus. Quem já ouviu esse tipo de argumento aí em algum momento da sua vida, né? Isso sempre acontece. E na época de Paulo, Satanás estava usando essa estratégia ali na igreja de Corinto, uma estratégia semelhante, dizendo assim: olha, vocês são uma igreja, vocês têm um santuário, vocês se reúnem, vocês cantam louvores. Ah, não precisa crer nisso não precisa crer na ressurreição, porque isso não vai fazer diferença na vida de vocês, e vocês vão continuar sendo cristãos. O que nós vemos é que eles não estavam deixando de ser igreja, o que eles queriam era deixar de crer na ressurreição dentre os mortos. E Paulo estava dizendo: isso é impossível. É impossível vocês abrirem mão da ressurreição e continuarem sendo de Deus. E Paulo confronta esta mentira dizendo:
é necessário se manter o evangelho que vocês ouviram. O evangelho que foi trazido pelo Senhor e pelos seus santos apóstolos. Então Paulo diz isso aqui no verso 1: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Tem que perseverar no evangelho que eu vos preguei. O evangelho que é um só e o mesmo, desde os dias de Cristo até os nossos dias. As verdades do evangelho não podem ser alteradas, não podem ser reescritas. O evangelho é um só. E Paulo estava dizendo: continue no evangelho que eu preguei para vocês. Mas para que não tivesse dúvida, o que Paulo tinha pregado, aí ele começa a trazer o conteúdo do evangelho. Qual foi o conteúdo do evangelho que eu preguei? E Paulo começa a mostrar esse conteúdo a partir do verso 3, quando ele diz: antes de tudo vos entreguei o que também eu recebi, que Cristo, o que, meus irmãos? Morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E o que mais? Que foi sepultado, e o que mais? E ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então o conteúdo do evangelho, para que não tivesse dúvida que conteúdo era esse, Paulo mostra o conteúdo do evangelho. Ou seja, essas três verdades centrais do evangelho. Se você ouve uma pregação do evangelho e essas verdades não aparecem, então você não ouviu a pregação do evangelho. Qual é o conteúdo da pregação do evangelho? A primeira verdade é essa: que Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos teus pecados, meu irmão. Cristo não morreu simplesmente para nos dar um bom emprego, para nos dar uma boa casa, para nos fazer felizes, na maneira que nós queremos ser felizes. A pregação do evangelho é clara: ele morreu pelos nossos pecados. A razão pela qual Jesus morreu não foi porque ele provocou as autoridades ou confrontou as autoridades religiosas e políticas da época. Pode até parecer isso. Cristo morreu porque era um revolucionário. Cristo morreu porque bateu de frente com César, com as autoridades judaicas. Não. A Bíblia sempre deixa muito claro que a razão pela qual Cristo morreu foi pelos nossos pecados. Desde o início ele veio para isso. É como nós cantamos num dos louvores que foram cantados nesta noite. O próprio João Batista já sabia, quando ele falou: eis o Cordeiro de Deus, que veio para trazer vida boa a todas as pessoas. Não, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira o pecado do homem. Então a primeira e grande verdade é essa: Cristo morreu pelos nossos pecados. Desde o Éden, Deus foi mostrando a necessidade disso, a necessidade de cobrir a nudez humana causada pelo pecado, e para pagar pela culpa do pecado seria necessário um sacrifício, seria necessário um derramamento de sangue, seria necessário um sacrifício perfeito. E Cristo é o sacrifício perfeito, morto pelos nossos pecados. Mas a segunda verdade que Paulo mostra aqui como conteúdo do evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas diz no verso 4 que ele foi sepultado. Ele foi sepultado. A morte de Cristo não foi algo simulado, retórico ou fantasioso. Alguns hereges, no início da igreja cristã, eles até levantaram essa tese,
que na verdade Cristo não teria morrido na cruz, que na verdade foi um fantasma que morreu na cruz. Queriam levantar essa tese herética, mas o Evangelho nos mostra, toda a pregação do Evangelho, toda a pregação dos apóstolos, nos mostram claramente isso, que Cristo morreu e teve a necessidade de ser sepultado. Passou 3 dias no sepulcro, para que não tivesse dúvida a respeito do pagamento da nossa dívida. Quem deveria estar no sepulcro era eu, era você, mas Ele assumiu o nosso lugar, Ele aceitou o nosso lugar. E quando Jesus foi sepultado, Ele levou consigo todos os nossos pecados. Ele pagou definitivamente todo o escrito de dívida que constava sobre nós. Essa é a linguagem bíblica, a linguagem que Paulo usa numa das suas cartas, que Cristo pagou o escrito de dívida. Escrito de dívida era, na época do Império Romano, a escravidão era algo praticado, e uma pessoa que era escravo, se o seu dono quisesse vender ele, havia um comércio para isso, e nesse comércio se poderia levar escravos para vender, e se colocava lá o escravo que queria vender, e se colocava pendurado nesse escravo um escrito de dívida, o quanto que alguém teria que pagar para resgatar aquela pessoa ou aquele escravo para si. E essa é a linguagem que Paulo está usando, que havia um escrito de dívida pendurado no pescoço de cada um de nós, pelos nossos pecados, pela nossa culpa, e Cristo foi um a um de nós, rasgou o escrito de dívida, pagou pela nossa culpa, Ele foi sepultado por isso. Mas esse evangelho seria então incompleto, seria algo até bonito, mas ainda seria incompleto se parasse nesse ponto. Ele morreu, Ele pagou pelos nossos pecados, Ele foi sepultado e ponto final. Mas Paulo fala da terceira verdade, diz o verso 4, que foi sepultado, mas o que aconteceu com Ele, meus irmãos? Ele ressuscitou ao 3º dia. E essa é a grande verdade que fecha, ou que traz o eixo, que traz a confirmação. A história não terminou na morte de Cristo. O Evangelho nos mostra que Ele ressuscitou e está vivo nesse exato momento. Está à destra do Deus Pai, nesse exato momento. Então a ressurreição de Jesus inaugurou, meus irmãos, um novo estágio na raça humana. Até então, a morte era o fim. Mas Jesus mostrou que através da sua vitória, um novo estágio de vida está preparado para aqueles que creem em Jesus. Nós iremos morrer, mas nós iremos ressuscitar com Ele. Nós iremos desfrutar. Então a mensagem do Evangelho se torna clara com esses 3 pontos. Ele morreu, foi sepultado, mas ressurgiu. Você crê nessa mensagem? Quem crê nessa mensagem? Ela é simples, ela é básica, mas nós não podemos tirar nenhum ponto dela. Nós precisamos pregar sempre os 3 pontos dela. Ele morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. Mas a igreja de Corinto estava querendo tirar um ponto dela, estava querendo ignorar a ressurreição, estava querendo deixar de lado isso. Mas alguém pode até dizer: mas pastor, eu queria tanto testemunhar esses fatos, eu queria tanto viver no tempo dos apóstolos. Quando eu leio essa carta aqui, creio que você também, quando lê isso, você pode ter esse sentimento assim, dizendo: como eu queria ser um dos que Paulo cita aqui nesse texto, daqueles que viram o Senhor,
daqueles que viram o Senhor ressuscitado. Talvez você gostaria de ser uma dessas testemunhas, de viver aquela época. Mas devemos entender, meus irmãos, que é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo a essa igreja, dizendo: olha, Cristo ressuscitou. Talvez haja entre vocês pessoas que nasceram há pouco tempo e possam duvidar disso. Mas Paulo está dizendo: mas há um grande número de pessoas que viu Jesus ressurreto, que ouviu a sua voz, que esteve com ele. E Paulo cita, a partir do verso 5, Pedro viu, os 12 os 12 primeiros apóstolos. Depois Paulo diz no verso 6, foi visto por mais de 500 irmãos. E você pode dizer: ah, como eu gostaria de ser um desses 500. Quem gostaria de ser um desses 500? Que viu o Senhor, que contemplou o Senhor. E Paulo diz: olha, alguns desses sobrevivem, outros já dormem. Jesus foi visto por Tiago e foi visto por todos os apóstolos, e mais tarde foi visto também por mim. Então o que Paulo está mostrando aqui, meus irmãos? É que havia testemunhos de pessoas que podiam atestar aquilo que Paulo estava dizendo. E nós, a igreja, entenda isso, nós somos a igreja do século 21. Mas se a gente for retroceder, houve a igreja do século 20, houve a igreja do século 19, houve a igreja do século 10, houve a igreja do século 2, houve a igreja da era dos apóstolos. E essa igreja da era dos apóstolos trouxe esse testemunho para a igreja, de que eles viram o Senhor, de que eles testemunharam da glória do Senhor. E esse testemunho foi passando, é uma herança da igreja. Então nós somos herdeiros desta herança de testemunhos. A tradição oral foi por muitos séculos o meio de transmitir a história. Naquela época, se fosse na época de hoje, imagine se Jesus tivesse ressuscitado hoje, com toda a tecnologia, com tudo que nós temos. O que nós teríamos a respeito disso, irmãos? Teríamos vídeo, teríamos páginas de internet, teríamos um monte de coisa. Mas na época que ele ressuscitou, não havia essas coisas. Havia o testemunho oral. Ou seja, eu vi e estou falando para outros, eu vi isso. Alguém pode dizer: pastor, esse testemunho não é tão importante. Não é, meus irmãos. Esse testemunho oral é um testemunho que nós usamos até hoje. Nós usamos esse testemunho oral até hoje. Se eu perguntar, por exemplo, ao irmão Fernando, meu querido irmão Fernando, se falar: irmão Fernando, o que você almoçou hoje? E ele me falar o que ele almoçou, eu vou acreditar no que ele falou. É um testemunho oral. Por exemplo, eu não vi o meu avô. Eu não tive convivência com meu avô materno. Mas eu ouvi muitas histórias da minha mãe falando do meu avô materno. Mas mesmo não tendo convivido com meu avô materno, eu não duvido de nenhuma história que ela falou para mim. Por quê? Porque eu confio no seu testemunho oral, no seu testemunho da história. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo: olha, há uma multidão de gente que viu o Senhor. E é interessante que, se alguém quisesse colocar em dúvida a ressurreição do Senhor, essas pessoas poderiam fazer isso naquela época. E por que não fizeram isso? Porque havia uma multidão de gente dizendo: eu vi o Senhor, e tiveram a sua vida impactada por isso. Então o nosso dever, irmãos, como igreja, que recebemos essa herança,
que recebemos essa herança de testemunho vinda desde a era dos apóstolos. O nosso dever é testemunhar a ressurreição de Cristo até os dias de hoje. Ele vive e Ele reina. Mas se alguém rejeitar isso, pastor, se alguém dizer, está aí, eu não quero acreditar nisso. E Paulo está aqui trabalhando isso. Se aqueles irmãos querem ainda continuar dizendo, eu não quero acreditar nisso, Paulo mostra quais serão as consequências quando a ressurreição de Cristo é rejeitada e não for mais um assunto pregado nas igrejas. E é isso que Paulo está dizendo à igreja de Corinto. Tudo bem, vocês querem não mais pregar a ressurreição de Cristo? Tudo bem, vocês não querem mais falar que há ressurreição dentre os mortos? Então eu vou lhes falar algumas consequências se isso for tirado da pregação da igreja. E Paulo começa lá no verso 14. Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, o que Paulo diz, irmãos? É vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Então a primeira consequência é que se a ressurreição de Jesus não for mais um tema central da igreja, da pregação da igreja, então o evangelho que nós pregamos se torna um evangelho falso, se torna um evangelho inútil, perde-se a credibilidade. Aquilo que os defensores, de uma teologia liberal tanto querem, se torna algo que triunfa. Porque a teologia liberal, ela prega exatamente isso. Vamos deixar de acreditar naquilo que a Bíblia fala de milagres. Vamos tirar da Bíblia os milagres. Mas se tirar aquilo que a Bíblia fala de algo milagroso, meus irmãos, a nossa fé se torna algo vão. A pregação se torna algo vão. O evangelho se torna algo falso. No fundo, o que eles querem fazer quando fazem isso, de tirar o milagroso da Bíblia, ou o sobrenatural da Bíblia, o que eles querem fazer, no fundo, eles querem limitar Deus aos homens, ao entendimento humano, ao que podemos compreender de Deus. E aí Deus se torna algo que o homem pode compreender 100%. Meu irmão, se você tem um Deus que você pode compreender 100%, Ele não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, Ele é muito mais alto do que os nossos pensamentos. Ele é muito mais elevado do que os nossos pensamentos. Então, quando a Bíblia fala sobre a ressurreição, mesmo não entendendo cientificamente como isso acontece, mas pela fé eu creio nisso, porque eu creio que Deus é poderoso para fazer isso. Amém, meus irmãos? Por que seria tão difícil para um Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, ressuscitar Jesus? Olha para esse mundo que está à nossa volta. Você crê que esse mundo que está à nossa volta é criação de Deus? Foi o Deus que criou esse mundo que está à nossa volta? Se Ele criou esse mundo que está à nossa volta, será que seria impossível para Ele dizer para o seu filho: levanta de entre os mortos? Eu creio que Ele fez isso. Então a primeira consequência que Paulo mostra é essa. A segunda consequência, a respeito, se negarmos a ressurreição de Jesus, é que a igreja toda será tida ou composta por falsas testemunhas. Verso 15 do texto. O apóstolo Paulo diz: e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. E a terceira consequência que Paulo fala, se a ressurreição de Cristo for rejeitada, se a ressurreição não aconteceu, ela é a pior de todas.
que se Cristo não ressuscitou, meus irmãos, veja o que diz o verso 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e o pior de tudo, o que, igreja? Ainda permanecemos nos nossos pecados. Então Paulo trabalha isso. Paulo diz: esse pilar que é a ressurreição não pode ser tirado, porque se isso for tirado, são essas as consequências. A igreja está pregando algo falso, nós seremos tidos por falsas testemunhas, e o pior de tudo, nós ainda estaremos mortos nos nossos pecados. O problema do pecado então não teria sido resolvido. Então Paulo mostra isso. Então qual é o caminho, pastor? Ou qual é a esperança para aquele que escolhe rejeitar a verdade da ressurreição de Jesus? Qual é o caminho então? Se alguém rejeita a ressurreição de Jesus, qual é o caminho que resta a essa pessoa? Sem a certeza da ressurreição de Cristo, meus irmãos, os homens só poderão viver de duas maneiras, e são essas maneiras que nós vemos os homens tentando viver. A primeira delas é aqueles que rejeitam a ressurreição de Jesus. A primeira atitude que tentam tomar é criar esperanças que ocupem esse lugar, ou criar para si outras esperanças. E é isso que nós vemos a humanidade fazer, se apegando à esperança do dinheiro, da fama, do poder, para que isso possa lhe trazer algum tipo de paz, algum tipo de alegria, e as pessoas desfrutam isso de uma maneira momentânea, mas ao mesmo tempo, no fundo, todo homem sabe que ainda que essa pessoa tenha muito dinheiro, um dia ele vai morrer. É ou não é, meus irmãos? É ou não é, meus irmãos? Eu sempre me lembro, quando eu falo isso, de um dos homens que na época que era vivo, era um dos homens mais ricos do mundo, que inventou aí a tecnologia de um telefone, que se tornou mundial, algo cobiçado, algo que todo mundo quer. Mas ele teve câncer, algo em torno dos 50 e poucos anos de vida. E o câncer dele foi tão agressivo, que mesmo com todos os bilhões de dólares que ele teve, ele não pôde retardar nem um minuto sequer. A morte foi lá e ceifou a vida dele. Então, ainda que a pessoa possa tentar se firmar na esperança do dinheiro, se firmar na esperança de fama, de poder, a verdade é que a morte um dia chega para todos. E no fundo, todos sabem disso. A outra forma é viver então sem esperança. É viver a vida, como se diz a expressão, É viver a vida como a vida lhe traz. Se a vida lhe traz um momento de alegria, desfrute esse momento de alegria. Se a vida lhe traz um momento de dores, desfrute esse momento de dores. Mas a pergunta que eu faço é: mas será que o homem pode ser feliz sem Deus? Será que o homem pode ser verdadeiramente feliz sem Deus? E Paulo conclui o seu argumento, para fechar ali, eu diria que o seu argumento de uma maneira tão forte. Paulo usa aqui o verso 19 dizendo: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, o que Paulo diz, irmãos? Nós somos os mais infelizes de todos os homens. E no fundo, é isso que muitos estão tentando fazer, tentando limitar a sua vida, tentando limitar a sua esperança, seja ela uma esperança até
aparentemente em Cristo, como era a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto tinha uma esperança em Cristo, mas tinha uma esperança que abortava a ressurreição de entre os mortos. Era uma esperança cristã, mas era uma esperança cristã capenga, mutilada. Era uma esperança em coisas que Cristo poderia fazer para ele só nessa vida. E às vezes tem cristãos que são assim hoje, né? Que só vão se sentir felizes se Cristo der o bom trabalho, a boa casa. Mas eu não estou nem aí se há ressurreição dentre os mortos. E Paulo está dizendo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas desta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E eu digo, meus irmãos, como é triste a vida daqueles cuja esperança se limita a essa vida. Como é triste. Mas o Evangelho nos aponta para um novo dia. E hoje nós cantamos esse louvor, né? Um louvor que fala, né? Porque Ele vive, eu posso crer. Mas não é no amanhã de 24 horas, não é isso. Eu estava cantando esse louvor hoje, eu estava pensando nisso. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Todo mundo crê no amanhã, meu irmão. Eu creio, o ateu que está lá fora está crendo. Outra pessoa que não quer nem saber de Jesus está crendo no amanhã. Mas não é nesse amanhã de 24 horas que nós devemos crer. É num amanhã eterno. É num amanhã de um novo céu, de uma nova terra, de uma glória que Deus tem preparado para nós. E foi isso que os santos apóstolos viveram na sua época. Por que Paulo suportou ter a sua cabeça cortada? Porque ele cria no amanhã. Por que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e suportou isso? Porque ele cria no amanhã. Por que uma multidão de crentes do primeiro século suportou ser devorado por leões nas arenas romanas? É porque eles criam no amanhã. Quando nós morrermos, meus irmãos, e todos nós aqui um dia vamos morrer, não ouvi nenhum amém. Os irmãos estão sem pressa de morrer. Mas eu quero dizer, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Mas um dia, quando morrermos, cada um de nós será depositado numa urna funerária. Essa urna pode ter suas variações. Quando vou aos cemitérios, às vezes eu vejo isso. Recentemente fui ali no cemitério, esse cemitério novo aqui do Carmo, ali na Washington Luiz, né? Aí tem a opção da pessoa ser cremada, aí tem uns jarros que a pessoa pode botar cinza, né? Tem lá. Então, quando nós morrermos, nós vamos ser depositados numa urna funerária. Há pessoas que são depositadas num grande jazigo, outras numa cova muito simples. Mas entenda uma coisa, e isso é glorioso, irmãos. A fidelidade de Deus é tão grande, e a gente tem que se apegar a isso. A fidelidade de Deus é tão grande, que no dia da ressurreição, ou no dia da volta do Senhor, o nosso Deus, Ele dará uma ordem, para que cada um dos seus, independente do ano que morreu, independente do lugar que foi sepultado, Deus dará uma ordem, para que cada um dos seus se levante e receba um corpo glorificado. E assim será, e eu creio que assim será. Sabe por que eu creio que assim será? Porque Ele fez isso com o Filho dele. Ele não deixou o Filho dele na morte.
E foi isso que os discípulos, os apóstolos, se apegaram com tanta firmeza no início da igreja. Eles estavam preparados para enfrentar qualquer coisa, porque eles criam que Jesus ressuscitou dentre os mortos, mas que não parava aí. Eles criam também que eles também seriam ressuscitados dentre os mortos. E essa é a esperança da igreja, irmãos. Um dia, ainda que venhamos a morrer, e às vezes a pessoa até fala assim: mas pastor, como é que vai ser? Alguém já me perguntou isso, né? Se a pessoa morreu num acidente, foi queimada, não sobrou nada, pastor, daquela pessoa. Ela era crente. Como é que vai ser no dia da ressurreição? E às vezes dá até vontade de rir, meu irmão. Sabe por que dá vontade de rir? Que você tem dúvida de que o Deus poderoso que nós servimos, Ele não pode nem mesmo do pó nos fazer voltar ao corpo glorificado? Ele vai fazer isso. Então não tem dificuldade nenhuma para o nosso Deus. A pessoa pode morrer queimada, pode morrer decepada, pode morrer do que for, mas aqueles que são de Deus ouvirão a ordem do Senhor e serão ressuscitados e receberão o corpo de glória. E é por isso que Agostinho estava certíssimo quando afirmou o seguinte, ele afirmou em latim: Resurrectio Domini Esper Nostra, que significa: a ressurreição do Senhor é a nossa esperança. Então por isso que Paulo estava tão brabo quando escreveu esta carta aos Coríntios, dizendo: não toque na ressurreição do Senhor. E a igreja do Senhor, que quer ser chamada de igreja do Senhor, jamais pode tocar nisso. Ele ressuscitou, e essa é a nossa esperança. Amém, igreja? Essa é a nossa única esperança. Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Ele ressuscitou Jesus para mostrar que Ele vai ressuscitar todos aqueles que pertencem a Ele. Amém, igreja? Essa é a minha esperança, e que essa seja a tua esperança. Vamos nos colocar de pé e vamos exaltar e agradecer ao Senhor por esta esperança. Vamos orar, depois vamos ministrar a ceia do Senhor. Mas você que tem essa alegria, levante as suas mãos e diga: Senhor, obrigado por esta esperança, obrigado por esta certeza, meu Deus, que o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos, e que o Senhor vai ressuscitar todos aqueles, ó Deus, que pertencem a Ti, aqueles que já morreram, aqueles que estão no túmulo, aqueles cujo corpo está no túmulo, Senhor. Mas um dia, Senhor, quando o Senhor voltar, todos ouvirão a mesma ordem, e todos se levantarão para receber o corpo de glória, o corpo glorificado. Por isso, Senhor, que a Tua igreja, os Teus filhos, mesmo vivendo nesta época, ó Deus, de tantos desafios, até mesmo de tanta frieza que nos cerca, meu Pai, que a Tua igreja não abra mão do verdadeiro Evangelho, desse Evangelho que, ó Deus, o Senhor deu aos apóstolos, que eles pregaram, que se tornou Escritura, e que até hoje a Tua igreja precisa pregar o mesmo Evangelho. E o conteúdo desse Evangelho é um só: Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, para garantir a vitória da igreja. E é nessa vitória, é nessa esperança, Pai, que nós firmamos a nossa fé, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Abra comigo agora a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Os nossos obreiros podem já se preparar para servirem. Efésios capítulo 2.
Diz assim o texto, os irmãos podem assentar, por favor, podem se assentar. Paulo diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E Paulo diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, é uma graça de Deus, é uma provisão de Deus. E note que no verso 6, o apóstolo diz: e juntamente com Ele nos ressuscitou. Entenda, cada cristão já provou de uma ressurreição. É, pastor? Sim. Porque a Bíblia diz que nós estávamos em que estado? Mortos. Nós já ressuscitamos. Só que é uma ressurreição espiritual, uma vida espiritual, aguardando a ressurreição definitiva, quando Ele voltar.